Olá, seja muito bem-vindo a mais um módulo do curso e agora a gente já vai trabalhar VPN. Professor, o que é VPN? Já ouvi falar, mas nunca utilizei. Imagina a seguinte situação. Imagina que você tem, por exemplo, um funcionário da sua empresa, tá? Ele vai viajar para outro país. Então ele vai pegar o notebook dele, vai botar dentro da mochila e vai viajar, vai para o aeroporto, enfim, vai pegar o avião, vai para outro país. Quando ele chegar em outro país, ele quer acessar, por exemplo, as pastas dele no servidor de arquivos que está dentro da empresa. Como é que ele vai fazer? Ele vai utilizar a VPN para isso, tá? Então, é literalmente você acessar a rede da empresa em um notebook qualquer, como se estivesse sentado no escritório, mas na verdade você está sentado ali numa cadeira em outro país, tá? Óbvio, a VPN, quando ela é mal configurada, ela também vira a porta preferida para os ataques dos hackers. E num conceito básico, a VPN ela é literalmente a Virtual Private Network. E o que ela faz, professor, então, de tão específico? Ela cria aquele túnel dentro da internet pública. Então ela liga um ponto A ao B, criando esse túnel, né, entre os pontos, porém, lembrando que ela precisa da internet, né, para ter acesso, tá? Ela precisa de um meio de comunicação para que ela consiga trafegar e principalmente de forma segura, tá? Então, para isso a gente vai criar uma máquina que eu vou chamar aqui de W100 e essa máquina específica que a gente vai criar agora, ela vai ser justamente a máquina cliente e a gente vai basicamente fazer essa simulação de uma máquina externa à nossa rede, acessando nossos arquivos, ganhando também por que não, dentro da nossa rede, ganhando como se fosse uma licença, né, para trafegar e utilizar a internet aqui da empresa. A internet não, perdão, a intranet da empresa. Então vamos lá. Para isso eu vou utilizar aqui, deixa eu abrir agora o nosso Hyper-V, tá? Pronto, vou criar a máquina W100, vamos lá, novo máquina virtual. Vou chamar essa máquina aqui de W100, então vou botar aqui VPN, tá? Vai ser o nosso cliente VPN. Vou dar aqui um avançar, próximo, uma máquina geração 2, também 4 GB de memória para startar, e aqui simplesmente uma única placa de rede, que é a placa de rede conectada à internet, tá? Vou dar um avançar novamente, pronto, vou instalar o sistema operacional, a ISO, vou colocar aqui, ó, pronto, já vou selecionar aqui, ó, por exemplo, o Windows 10, abrir, vou avançar e vou mandar concluir. Pronto, ele vai começar o processo, botão direito iniciar, vou clicar 2 vezes aqui na máquina, tá? Para ele abrir, opa. Pronto, vou ter que reiniciar a máquina, não deu tempo, pronto, pressionei qualquer tecla agora no teclado e ele vai começar aquele processo de instalação básico, tá? Vou selecionar aqui a BNT2, tudo que a gente já fez algumas vezes, tá? Então vou fazer de uma forma extremamente rápida só para você observar esse processo, tá? E a gente vai batendo um papo também em relação a isso, é uma máquina de teste, vou colocar aqui o Windows 10 Pro, vou botar aqui personalizado, pronto, aceitar, avançar, pronto, bem rapidinho, tá? Só para ele já iniciar essa etapa e deixar aqui já esse processo aqui correndo, pronto. A gente já vai observar aqui de fundo. Enquanto ele está criando essa VM, eu quero falar um pouquinho das características que são essenciais da VPN, tá? Vamos bater um papo. Primeiro, o que a gente tem que se importar, né? O que a gente tem que ficar mais atento em relação a isso? Primeiro, a autenticação. A autenticação vai literalmente confirmar quem esse usuário que está externo, esse nosso funcionário, quem ele é, antes mesmo dele entrar na nossa rede, tá? 2, a gente tem que se preocupar com a criptografia. Até porque a gente tá já com 72%, tá? Eu tô olhando para lá toda hora para eu poder ir calculando ali o tempo. A criptografia, ela vai garantir que mesmo que seja interceptada essa comunicação, o dado em si, ele fique ilegível, que ninguém consiga observar. Por que isso? Porque ocorre na VPN o que a gente chama de encapsulamento. Os dados privados, eles são embrulhados dentro de pacotes públicos, ou seja, formando esse túnel, tá? Então imagina o seguinte, ó, pronto, já vou reiniciar aqui a máquina. Imagina uma analogia básica para você entender. Uma carta dentro de um envelope blindado passando pelo correio comum, tá? Seria basicamente isso. E enquanto ele está finalizando aqui, quero também falar já com alguns tipos de VPN. A gente tem essa VPN que eu já acabei de citar para você, que é essa de acesso remoto, que é um usuário no servidor VPN, que é aquele notebook, né, acessando a rede da empresa. Então, ele vai basicamente entrar no nosso prédio com um crachá temporário. E a gente ainda tem também aquela VPN que a gente chama de site to site, né, que é o S2S, que é aquela rede para uma outra rede, ou seja, filial para matriz, né? Então seriam como se fossem duas empresas, né, se conectando, tá? Seria basicamente, imagino 2 prédios, né? Seria aquela passarela de fachada ligando, né, esses 2 prédios. Seria basicamente isso, perfeito?
Enquanto ele está finalizando ainda, muita gente acha até que quando a gente está configurando a VPN, ainda mais num RHISE, a gente vai fazer isso no RHISE que já tem o NAT instalado, ele quebra. Isso não acontece, tá? Você vai inclusive aprender como adicionar a VPN num RHISE que já compartilha a internet, já da forma correta, tá? Sem problema algum. Então vamos lá, vamos continuar a nossa configuração. Vou botar aqui Brasil, português ABNT2, fazer aquele processo, né, básico de configuração que a gente já havia feito, tá? Simplesmente a placa conectada à internet. Mais nada, tá? Até porque, com certeza, nesse processo de conexão, o usuário ele apontaria um IP público. Sim, a nossa empresa teria que ter um IP público, tá? Para poder justamente qualquer funcionário de fora acessar esse IP público, tá? Então vamos lá, vamos aguardar aqui esse processo. Vamos pensar também uma outra dica, tá? Aproveitar enquanto ele está finalizando. O NAT já está configurado, a gente já fez isso em aulas anteriores. O NAT funciona como um porteiro do prédio, até porque ele controla a internet. A VPN basicamente seria aquele elevador exclusivo para os funcionários remotos, aqueles funcionários que querem acessar remotamente, né? Lá, exemplo, o funcionário está no Japão, quer acessar a nossa empresa, então ele precisa, né, desse elevador exclusivo para esses funcionários, né, que estão remotos, né? O prédio já está funcionando, mas agora a gente vai instalar o elevador. Seria basicamente isso, tá? Vamos lá, ele está finalizando aqui com a rede. Vamos aguardar. Óbvio, né? A gente está adicionando a VPN, né? A gente vai fazer isso, né? Adicionar essa VPN de acesso remoto. Pronto, já finalizou. Vou botar, configurar para uso pessoal. Agora são aquelas perguntinhas, né? Que são mais chatas, né? Eu quero uma conta offline. A gente já volta a bater um papo, tá? Sobre isso. Vou botar experiência limitada. Nome do usuário, vou botar aqui user. Avança mais uma vez. A senha eu não quero, tá? Não quero criar senha nenhuma, né? Vou deixar ele aberto, vai ser realmente uma máquina de teste. Continue de onde parou, não. Quero avançar. Permitir que a Microsoft use a localização também não. Tá aqui não, tá, pessoal? Só os dados, botar obrigatórios e opcionais, não. Não. Só para ser rapidinho, tá, pessoal? Não nada demais. Vou ignorar. Tudo aquilo que a gente já havia feito algumas vezes, né? A Cortana não. Definitivamente não, né? Vamos lá. E adicionar o que a gente quer adicionar VPN de acesso remoto ao RHISE sem desfazer o NAT, né? Seria basicamente isso, tá? Ele vai acessar de novo. Para finalizar essa explicação, ele acessa fora da rede, tá? E ele entra pela VPN e vai acessar o nosso controlador de domínio, servidores de arquivos, o AD, o DNS. A gente quer fazer um pacotão para que ele consiga acessar, tá? Enquanto ele está finalizando aqui, para você também não ficar perdendo muito tempo aqui nessa tela, a gente vai finalizar a aula por aqui e a partir da próxima aula a gente já volta com a nossa máquina W100 configurada e conectada à internet. Pode para a próxima aula.